E aí, tudo certo? Chegamos à quinta-feira, 30 de novembro de 2023. Acabou novembro, amigo. Olha, dezembrão aí. Papai Noel já no horizonte, 2024 chegando. E no ar, mais uma edição do Análise de Notícias Internacionais. Hoje, dois assuntos. A desoneração ampla da folha de pagamento não chega para o ano que vem, para o ano de 2024, e o governo Lula não mostra nenhuma solução até aqui. E mais um assunto. Emendas em projeto das eólicas offshore podem aumentar tarifas de energia em 28 bilhões de reais por ano. Te conto tudo isso a partir de agora. Após vetar a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores por mais 4 anos, o Ministério da Fazenda prometeu enviar uma próxima tentativa na próxima semana. Então, uma solução alternativa ao projeto aprovado pelo Congresso. Entretanto, a desoneração ampla não será apresentada agora, apesar de o projeto não ter sido descartado. A pasta da Fazenda não dá pistas sobre qual será a solução para resolver o problema imediato da desoneração que termina em 31 de dezembro e, portanto, como será o pagamento dos impostos sobre a folha para os 17 setores já para o ano de 2024. A insegurança dos setores prestes a perder os benefícios concedidos ainda pelo governo Dilma Rousseff em 2011, caso o veto não seja derrubado pelo Congresso, é uma das preocupações do autor do projeto aprovado pela Casa, o senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba. É remota a possibilidade de o veto de Lula sobre a desoneração ser mantido pelo Congresso. Apesar disso, a decisão do presidente Lula gerou um grande desgaste, uma grande apreensão também entre os setores e também o parlamento. A redução nos impostos pagos no Brasil sobre a contratação da mão de obra é um desejo antigo de governos e de legisladores, mas até agora não foi apresentada uma fórmula que promova a redução da carga sem impactos importantes no financiamento da Seguridade Social. A única solução apresentada até agora é justamente essa, que o governo Lula tenta reverter, apesar de ela ter sido concebida dentro de um governo petista de Dilma Rousseff. A proposta era uma redução temporária na carga tributária sobre a folha de pagamentos, mas o benefício foi então sendo prorrogado desde então, pois os setores alegam que teriam que demitir milhões caso a reversão aconteça depois de quase 13 anos. Na verdade, com relação a este assunto da desoneração da folha e essa carga tributária, ou mais essa, vai chegar já a partir do dia 1º de janeiro, causou um rebuliço até dentre as centrais sindicais. Por quê? Já rola nos bastidores que provavelmente entre 1 milhão e 2 milhões de trabalhadores poderão perder os seus empregos caso isso se mantenha, caso o Congresso não derrube o veto do presidente Lula. O grande problema disso tudo está num governo incapaz de cuidar das contas. Veja, quando a gente fala incapaz de contar das contas, não é um chute, não é uma fala, não é simplesmente palavras ao vento. Pegue o que está acontecendo agora com as estatais. No governo Bolsonaro, superávit. No governo Lula, déficit. E não é pouco não, na casa de 6 bilhões de reais de déficit, as mesmas estatais que davam lucros de 5 bilhões o ano passado. Aqui eu vou explicar lá em casa que o ano passado a mesma empresa ou as mesmas empresas estatais davam um lucro de 5 bi e um ano depois elas dão um prejuízo de 6 bi. Tem explicação? Esse governo que não consegue cuidar das suas contas está precisando faturar, está precisando arrecadar. E como eu já disse aqui inúmeras vezes, tem uma dificuldade hercúlea de cortar gastos. Mas também cortar para quê? Se não sabe cuidar das contas, para que cortar? Não é? Quem vai pagar agora são os empresários primeiramente, na sequência a decisão da demissão, e quem vai pagar a conta é o trabalhador que vai perder o seu emprego. Enquanto isso, Lula viaja.
Um segundo assunto. Associações do setor elétrico alertam que emendas incluídas no novo marco legal das usinas eólicas offshore, aquelas usinas em plataformas marítimas, podem deixar um custo adicional de até 28 bilhões de reais por ano nas tarifas de energia. O projeto de lei já foi aprovado no Senado e tramita agora na Câmara. O texto do relator, o deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, incluiu uma série de medidas para estender subsídios concedidos a fontes de energias renováveis e propôs mudanças na contratação de usinas térmicas previstas na Lei de Privatização da Eletrobras. A Abrace, que é a associação que reúne grandes consumidores industriais de energia, estima, então, um impacto potencial de 28 bilhões de reais com a incorporação dos jabutis, que são essas emendas que não têm uma relação com o tema original do projeto. De acordo com a associação, a Abrace, trata-se de um cálculo conservador, que trata dos 28 bi por ano. Entre os pontos considerados estão 16 bilhões de reais anuais a partir de 2031, provenientes do aumento do preço teto para a contratação de 4.250 megawatts de térmicas a gás natural. A contratação obrigatória de 4.900 megawatts de pequenas centrais hidrelétricas, aliás, deverá custar algo em torno de 8 bilhões e 600 milhões de reais por ano a partir de 2030, segundo a Abrace. A Frente Nacional dos Consumidores de Energia menciona ainda a prorrogação do desconto de 50% nas tarifas de distribuição e transmissão para fontes hidrelétricas ou térmicas de biomassa, biogás e biometano de até 30 megawatts por 5 anos. Depois do primeiro quinquênio, o desconto seria de 25% por outros 5 anos. O PL, o projeto de lei das eólicas offshores, faz parte de um conjunto de propostas da Agenda Verde, né? O que vai ficar ruim é o bolso, né? A agenda é verde, né? E o bolso vai ficar no vermelho, né? Que o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PL de Alagoas, gostaria de aprovar ainda neste ano. Esta pauta abrange ainda temas como o marco legal para projetos de transição energética, com o foco no hidrogênio verde e a criação de um mercado regulado de carbono no Brasil. O problema é que você já entendeu, né? Tem os jabutis do projeto de lei, tem o marco legal das offshores, né, das eólicas offshores, em bases marítimas, plataformas marítimas. O legal, energia verde, energia renovável. Só que, diante dos penduricários dos jabutis colocados no projeto, vai sobrar para nós mais 28 bilhões de reais por ano para pagar dessa conta, que prevê subsídio para esse, prevê desconto para aquele, mas no final quem é que paga a conta? Afinal de contas não tem almoço de graça. Quem paga é o consumidor. Eles vão fazendo ali através dos lobbies, dos acertos, dá para praticar um desconto para tal setor? E agora, um desconto para o outro setor? Dá. Só que não tem como essa conta fechar se o consumidor não arcar com essa diferença. Só que eu estou dizendo 28 bilhões de reais por ano. É lindo, né? Plantação daqueles mastros gigantescos com aquela hélice maravilhosa, plantação no mar. E o brasileiro pagando 28 bilhões de reais a mais por ano, porque alguém decidiu ajudar aquele setor, privilegiar aquele, e o consumidor que se lasque. Energia verde e o bolso vermelho. Tem sugestão para você hoje. Aliás, diariamente a gente traz uma sugestão de vídeo e sempre apresentado pelo querido advogado especializado em direito internacional da Toledo e Advogados Associados, Daniel Toledo. Daniel Toledo, do vídeo de hoje, fala sobre franquia de smoke shop nos Estados Unidos. Vale ou não vale? Vale a pena ou não? É só clicar aqui, né, para você no link do vídeo e aí boa aula com o Daniel Toledo. Por aqui eu volto amanhã, sexta-feira. Até lá.